Tem alguém por aí? Oi, Malu! Boa noite! Cadê todo mundo? Aí, boa noite, Jonathan. Boa noite, Fer Silva. Boa noite, Daniel. Aí sim, achei que eu estava sozinha. E aí, beleza com vocês? Olá, Danilo. Malu tá falando que tá tudo beleza, tirando o horário de verão, tá supimpa. Tá, também gosto bastante do horário de verão. Eu acho que o dia rende mais, sei lá, eu gosto de que anoiteça mais tarde e tal. Boa noite, Duartezinho. Sejam bem-vindos, galera. Obrigada aí mais uma vez por vocês estarem aqui comigo hoje. Mais uma terça-feira de troca de conhecimento aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, algumas ideias de como jogar no Big Blind. Como a nossa aula é de 1 hora, não dá para estender muita coisa, né? Então eu vou passar hoje alguns conceitos de Big Blind, de como jogar no Big Blind. E mais pra frente a gente tem outra aula disso, com mais exemplos, né? Na verdade, hoje eu só coloquei ranges e estratégia mesmo, eu não coloquei muitos exemplos. Na verdade, eu não coloquei exemplos, porque depois eu pretendo fazer uma aula só comentando jogadas de Big Blind, beleza? Semana que vem vai ser Small Blind, acho que é muito importante, acho não é muito importante, porque a galera tem muita dificuldade, né, em jogar nos blinds. Muita gente joga no Big Blind dando só call, e quando não acerta dá check fold, acaba perdendo muita ficha, ou joga muito tight, acaba não jogando, né, nos blinds. Então vira um alvo muito, uma presa fácil, né, para os outros jogadores, principalmente para os jogadores agressivos. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o conceito, tá? De Big Blind, e a semana que vem a gente fala sobre Small Blind. Depois a gente faz outras aulas com exemplos já, levando em consideração a aula de hoje que a gente discutiu os conceitos, beleza? Boa noite, André. Boa noite, Cindy. Cindy. Acho que é isso. Sejam bem-vindos, tá, galera? Hoje vai ter home game de novo. Eu percebi que as terças-feiras está melhor mesmo o jogo, né? Tem rolado mais gente nos torneios do que no domingo. Acho que fica mais prático mesmo, que daí a gente já tá empolgado que a aula já emenda. Até que enfim fiz uma mesa final. Consegui, vocês me deixaram jogar. Tô brincando. Eu fiz heads up com a Gabi. É muito legal, fiquei muito contente dela ganhar. Agora, desculpa, mas minha torcida é pra Lalu, gente. Eu acho que as meninas jogam muito bem, nada mais justo, né? Quase não tem menina, poxa. Então aí o esquema de premiação fica como. Acho que foi. Eu não lembro quem que sugeriu. Acho que foi o Fred, se não me engano, eu não lembro. Mas eu já comentei nas aulas, então a mesa final toda é premiada. Tem balde de $2 para quem me derrubar. A Gabi cravou semana passada e me derrubou. Então ela ganhou o prêmio máximo que seria possível no nosso home game aí, de brincadeira, né? Pra gente se divertir um pouco. Muito obrigada por vocês estarem participando também do home game. Fico muito contente. No começo tinha muito sit-out, a galera não tava jogando. Com a sugestão aí que vocês deram de fazer as terças, tá muito mais legal, tá bem mais interativo, né? Boa noite aí para quem tá chegando agora. O Fercílio Souza, sejam bem-vindos. Eu já criei, tá, o home game, então quem quiser já tá lá. Malu, é isso aí. Mulherada arrasando. Foi engraçado que no heads up acho que durou 2 mãos. Eu peguei Ice Rei e a Gabi pegou as Ice, assim, sem escape. Ainda mais que o nosso torneio é turbo, né? Porque não dá pra fazer um torneio regular com a galera indo trabalhar no outro dia e tal.
Mas é legal para se divertir, né? A ideia mesmo é a gente se divertir no nosso home game e, quem sabe, ganhar um dinheirinho, né? Gui Verde, boa noite. Esperar mais alguns minutinhos para ver se alguém chega. Agora que eu vi, tá ainda o treinamento do Marcelo aí, né? Mas não foi atualizado, mas sem problemas. Beleza, galera? Guiveiro está perguntando como posso fazer para jogar esse torneio aí. Então, Gui, é no PokerStars, tá? Você vai lá na aba Home Games. Eu vou passar para você o ID do Home Game. Ele chama X Pokerlandia X. O ID é 19. Ah, vou pôr aqui, né? Mais fácil colocar aqui no chat. E a senha é treinamento X tinha X. Treinamento X tinha X. É isso daí. É às 8h15, tá? Às 8h15 não, às 8h10, desculpa. Beleza, galera? Eu já criei lá o torneio de hoje, já me inscrevi. Semana passada ainda entrei em leite, que eu tava... A aula atrasou um pouquinho porque eu tive alguns problemas com a internet. Hoje tá rolando tudo legal, reiniciei o computador antes. A internet está ligada no cabo para não ter nenhum erro. É que choveu bastante terça passada, então acabou... Eu acho que isso acabou interferindo um pouco. Certo? Bora começar? Tá todo mundo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma sugestão? Algum comentário? Contar alguma coisa? O Darkzinho tá perguntando quantas pessoas tinham na última... Acho que tinha 28, se eu não me engano. Mas não tinha nenhum sit-out, né? Nos torneios aos domingos tinha mais gente, mas tinha muito sit-out. Então acabava ficando um pouco chato, né? Acaba atrapalhando o nosso jogo. Ah, é, a campeã da última etapa do nosso home game chegou. Boa noite, Gabi. Tava comentando aqui que você conseguiu o prêmio máximo, né? Cravando o torneio e me derrubando. Parabéns, fiquei muito contente. Agora vamos torcer pra Malu, meninos. A Malu vai arrebentar aí hoje. Beleza, galera? Bora começar então? A gente já esperou bastante. E aí a galera que chegar aí depois a gente tenta recapitular rapidinho, beleza? Então, só comentando pra galera que chegou agora. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre... A Gabi tá fazendo uma pergunta. Ela tá perguntando se no Poker Tracker tem como ver de qual posições se perde mais ficha. Eu ouvi dizer que o Big é a posição que mais perde, mas não sei onde acha isso no programa. Tem como ver sim, Malu, tem como ver tudo, né? Na verdade, nesse software de apoio, como eu falei, eles são muito bons para estudar principalmente, né? Precisa dar uma fuçada bem grande assim no Poker Tracker. Depois, se você quiser, eu passo em off ou mando algum vídeo para você explicando melhor sobre isso. Por que que na maioria dos... a gente perde mais fichas no Big Blind? Porque nós somos obrigados a investir as fichas, né? A cada órbita nos blinds e não levando em consideração a nossa mão, né? Nós apostamos bem antes de ver as nossas mãos, na verdade. Por isso que são as cegas, né? Que o pessoal fala. Então, beleza, então a gente fala sobre isso depois, mas é meio óbvio, né, que a gente acaba mesmo perdendo mais fichas. E assim, jogar no Big Blind é muito complicado porque muita gente tem conceitos errados. Inclusive a gente já falou aqui em algumas aulas que é um leak grande, né, um erro grande, principalmente dos jogadores iniciantes, os jogadores que estão começando, de pagarem muitas mãos no Big Blind para acertar, e se não acerta, desiste. Paga, né? Não acertou nada, dá check, o agressor pré-flop continua apostando, aplica ali esse bet e fold. Então a gente acaba perdendo mesmo bastante ficha. Então hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos de como jogar, alguns ranges, tá? Também, nós vamos discutir isso hoje. E depois eu quero fazer uma aula só sobre jogadas específicas no Big e no Small Blind, com exemplos mesmo, uma aula só com exemplos de jogadas. Assim como a gente teve na última aula
falando sobre as jogadas, né? Tipos de jogada, muitas delas que a gente comentou, que foi a penúltima aula, na verdade, porque a última foi discussão de mãos do fórum, né? Então, naquela penúltima aula, a gente conversou sobre conceitos de lead, de check raise, são jogadas das quais a gente pode aplicar quando a gente estiver jogando no Big Blind, né? As jogadas que nós discutimos, a maioria era fora de posição. Então, aquelas jogadas vocês podem começar a aplicar quando vocês estiverem no Big Blind, por exemplo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o range, que a gente... É uma sugestão, né, de range que a gente pode começar jogando no Big Blind. E como desenvolver esse pós-flop, não tem como a gente falar hoje porque é muito conteúdo para uma hora só. Então, o que eu fiz? Hoje eu desenvolvi uma aula para a gente discutir os conceitos e estratégias pré-flop, de range, de como pagar e tudo mais. Pós-flop, vocês já podem assistir a aula de jogadas que a gente teve na penúltima aula, sobre como reagir, né, pós-flop. E depois, eu quero fazer uma aula assim mês que vem, de repente, já, falando sobre só jogadas, né, para a gente discutir as jogadas específicas no Big Blind e no Small Blind, tá? Eu acho importante a gente falar do conceito antes e depois dar exemplos, né, para a gente já ir maturando a ideia. E vocês, inclusive, podem ir aplicando esses conceitos junto com a aula de jogadas que a gente teve, que é perfeita, assim, vai casar muito bem, beleza? Boa noite, meninos que estão chegando agora, sejam bem-vindos, tá? A gente vai começar a aula sobre Big Blinds, sobre como jogar no Big Blind, né, estratégias e ideias de range. Bom, Big Blind, como vocês já sabem, né, a aposta obrigatória, a maior aposta obrigatória que a gente tem nos jogos que tem blinds, né? O menor é o Small Blind, o Big Blind é a maior aposta. Eles sempre ficam à esquerda do botão, desculpa. E pré-flop nós somos os últimos a falar, né? Isso é uma desvantagem. É uma falsa vantagem, né, que a gente fala. Porque antes do flop nós somos os últimos a tomarmos a decisão, porém nós já apostamos, nós já investimos fichas sem antes ver as cartas, e pós-flop nós somos os primeiros a falar. Então é uma falsa posição, né? Então, só coloquei explicando mesmo o que é o Big Blind, para quem ainda tem alguma dúvida, mas acredito que não, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Isso daí, né? Então, apesar da desvantagem, né? Porque, como eu falei, nós estamos fora de posição para jogar pós-flop, que são talvez um dos momentos mais importantes, né? Porque nós temos aí, posteriormente, flop, turn e river, em algumas vezes para continuar a mão. E como nós somos os primeiros a falar, isso é uma desvantagem gigante, como a gente já viu, né? Ter posição é muito mais fácil porque você já tem informação suficiente de o que possivelmente seu oponente tem, se baseando pela ação dele, certo? Então, estar fora de posição é mais difícil de jogar. Então, no Big Blind tem essa desvantagem. Porém, em alguns momentos é muito lucrativo a gente pagar no Big Blind, com um range maior do que a gente está acostumado, né? Muita gente, como eu falei, tem dois perfis normalmente, né? Ou aquele cara que paga todos os blinds, todo raise quando ele tá no blind, ele paga, né? Que é aquele bendito apegado ao blind, não folda uma mão. Então ele paga e desiste no flop. E tem aquele outro perfil que eu sempre perco, nunca acerto um Big Blind, e folda todos os bigs. Então, em alguns spots, é muito lucrativo a gente pagar no Big Blind com um range maior, né? Com uma gama de mãos maiores do que a gente está acostumado. Certo? Por quê? Quais são as vantagens, né? Aqui eu coloquei algumas delas. Uma delas é que a gente já colocou ali um blind, né? Mesmo não vendo nossas cartas, nós já investimos um Big Blind. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque se a gente desistir, a gente vai perder um blind de qualquer forma, né? E se a gente quiser jogar a mão, se a gente quiser ver o flop, a gente vai vê-lo apostando um pouco menos, né? Investindo menos do que os outros jogadores que colocaram ali as fichas, pagaram para ver o valor do raise. A gente já colocou aquele a gente já perdeu. É o que a gente fala nos conceitos de poker, é o seguinte: quando as fichas estão lá no meio, por exemplo, a ficha, o Big Blind você já colocou, você já postou o Big Blind e ele já está lá no meio da mesa, aquele blind não é mais seu, aquele dinheiro não é mais seu, aquelas fichas não são mais suas.
Então, todas as fichas que estão lá no meio não tem dono. O dono, quem ganha, é quem é o dono. Quem puxa o pote é o dono daquelas fichas. Então, aquele um blind você já perdeu. O que falta para completar é o que você de fato vai investir. Então, é muito vantajoso, tá? A gente pensar nisso quando a gente estiver no Big Blind. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente está no Big Blind, né? Por nós estarmos em posições finais, o que significa isso? Como eu disse, pré-flop nós somos os últimos a falarmos, né? Então, por a gente estar nessa posição final, a tendência é que os jogadores que falaram antes estejam abrindo um range muito amplo. O que significa? É como sempre falam lá, né? Cutoff botão é posição de roubo. Por que é posição de roubo? Lembra que a gente já falou sobre range? Quanto menos pessoas tiverem para falar depois de nós, mais mãos nós vamos abrir. Um range maior de mãos nós vamos jogar. Por quê? Porque tem menos pessoas para falar depois. Então a chance de alguém se envolver na mão é menor, certo? Então pensa lá no TG. Se eu sou a primeira a falar, tem 8 pessoas para falarem depois de mim. Se eu tô ali no botão, tem apenas 2 pessoas para falarem depois de mim. Então é muito mais fácil eu fazer com que 2 pessoas desistam do que 8 pessoas desistam. Então, tem aí uma vantagem, né, de a gente jogar também no Big, é porque normalmente ali as posições que agridem os blinds é hijack, cutoff, botão, e a gente já conhece muito bem, sabe que são as posições que jogam um maior número de mãos, ou seja, um range muito grande, né? Então, fica mais fácil para nós jogarmos contra jogadores que estão jogando mais mãos, né? Em alguns momentos. Outra coisa, aqui na verdade além de combater a agressividade de oponentes em late position, como eu falei, normalmente as posições aí, botão, cutoff e hijack, principalmente botão e cutoff, dificilmente deixam chegar em gap, né? Isso é um termo errado, na verdade, mas dificilmente deixam passar, né? Foldam direto. Normalmente a tendência é que eles agridam, que eles abram, né? Que eles deem raise, a fim de roubar os blinds. Quando a gente começa a se movimentar mais no Big Blind, ou seja, começa a dar uns calls ali, aí pós-flop dá um lead ou dá um check raise, ou tribeta, pré-flop, enfim, não folga todas as vezes que esses jogadores agridem o nosso Big Blind. A tendência é que esses jogadores pensem antes de abrir quando a gente estiver no Big Blind, né? Pensa, é muito mais fácil você agredir um jogador que não reage ou um jogador que dá call pré-flop e desiste na maioria dos flops da check fold, do que contra um jogador que paga, que dá check raise, ou que dá um lead, ou que em alguns momentos tribeta, ou seja, contra um jogador que em alguns momentos reage àquela agressão minha, certo? Então, eu vou pensar 2 vezes antes de jogar contra ele, quando ele estiver no Big Blind. Então, a gente começar a jogar no Big Blind evita também um pouco que esses outros jogadores agridam muitas vezes quando a gente estiver no Big Blind. Eita. Então, lembrando que os oponentes, quando eles estiverem dando raise com o range amplo do cutoff do botão, que foi o que eu disse, né? O nosso range no Big Blind, mesmo a gente estando fora de posição, deve aumentar consideravelmente. Porque assim conseguiremos explorar os erros desses jogadores. Como eu falei, quando a gente está lá jogando contra um jogador que abre muitas mãos, a gente não vai selecionar muito bem a nossa mão. Porque pensa, quando a gente está jogando contra um cara tight, contra um cara nit, contra um cara que só joga com mão muito boa, a gente seleciona muito bem as mãos que a gente vai jogar contra ele, certo? Se a gente está jogando contra um jogador que é muito agressivo, que abre todos os botões, contra esse cara, a gente vai jogar de forma mais... vai jogar mais vezes do que a gente jogaria contra um cara tight de repente, né? Então a gente vai pensar melhor no range que a gente vai jogar no Big Blind. A gente não vai dar muito fold contra esse cara. Lembrando que é sempre importante a gente pensar qual que é o perfil do oponente, tá? Porque tem jogador que é agressivo pré-flop e que pós-flop puxa o freio de mão, né?
ele evita blefar pós-flop. Tem jogador já que aposta bastante, não só pré-flop, mas pós-flop também. Então é importante sempre, é claro, que a gente leve em consideração contra quem a gente está jogando, como eu sempre falo. Então eu coloquei um exemplinho aqui do que eu quis dizer com isso, tá? Se a gente paga um raise e acerta um par mediano no flop contra esse cara que eu falei, esse jogador agressivo que abre muito no botão ali no cutoff. Então a gente pagou lá no Big Blind o raise desse cara e a gente acertou um par ali mediano. Beleza? Com um kicker não muito bom. Contra esse jogador agressivo, que tem um range amplo, ou seja, ele joga muitas mãos, ele não deixa passar um botão, ele abre praticamente N2 ali, quando ninguém entrou na mão ainda, a gente pode extrair de repente o valor da nossa mão, o valor do nosso segundo par, no turn e no river apenas dando check e call. O que eu tô querendo dizer com isso? Se eu tenho um note, que vocês falam muito isso, né? Ah, jogador no micro os caras betam as 3, no micro stakes, os caras betam as 3 sem nada. Então, se você tem esse perfil, você tem esse note do jogador, e você acertou ali o segundo par, lembra que a gente comentou, cerca de 30% das vezes a gente vai acertar o flop? Então, você acertou ali um segundo par, por exemplo. Contra esse perfil de jogador, se você já tem uma leitura que ele é agressivo, que ele aposta sem nada, de repente, esse segundo par que você tem é bom contra o range que ele está abrindo, que é praticamente N2, né? Praticamente todas as mãos que ele pega, ele abre. Então, contra esse perfil, de repente, você pode dar check, ele vai apostar no turn e você dá call, check, ele vai apostar, você dá call. Contra esse tipo de perfil, às vezes é muito bom. A Gabi tá falando que os notes estão ajudando muito ela. É imprescindível que a gente faça note, tá, galera? Eu sei que é chato, como a gente já falou. Aqui na aula mesmo teve algumas vezes que jogando, né, com vocês aqui comentando, eu acabei não fazendo note, eu tenho certeza que isso vai me prejudicar mais para frente. Então é importante sim que você faça note, mesmo se você não jogue com Poker Tracker ou com o Hold'em Manager, que você faça os notes, que é uma ferramenta que a gente tem aí disponível gratuita no PokerStars, tá? Então façam notes. E façam notes que vocês consigam interpretar depois, tá? Não coloca lá, cara blefador. Ou blefa muito. Coloca a mão no blind tal, torneio tal. Dá pra escrever rapidinho. Vocês não jogam tantas telas assim. Ou se você joga muita tela, anota no break. Então coloca lá, torneio que blind que tava, quantos blinds ele tinha, quantos blinds você tinha, qual era o blind efetivo, né, no caso. Quais eram as posições, isso é muito importante, porque lembra que a gente falou, para você tomar uma decisão, a gente se baseia em várias informações. Então, para você entender o que aconteceu, você precisa saber quais dessas informações, certo? Então, bora lá. Então, eu fiz aqui uma sugestão de range, né? Pra gente dar call, pra gente pagar uma aposta no Big Blind quando o agressor estiver no botão. Isso aqui é um range de call, tá legal, galera? Então, as mãos que não estiverem aqui, a gente vai ver lá no tribet, que eu separei também aí pra gente falar sobre tribet no Big Blind, que é uma jogada que ainda não é muito utilizada, né? A mais utilizada agora, que é a que tá marcada aí, que a galera faz bastante, é tribetar no small blind, né? Mas tribetar no big blind não é muito comum. Por quê? Porque é muito mais vantajoso, não, né? As pessoas acreditam que seja mais vantajoso a gente dar call no big blind, porque como a gente já viu, a gente já investiu um big blind ali, né? Então, muitas vezes, a galera, com algumas mãos que seria bacana tribetar, prefere dar call. Já no small blind, como você já meio blind faz diferença, tá, galera? E outra também, né? Você tribetando ali tem o big pra falar ainda, então dá aquela ideia de força e tudo mais. Então, uma jogada que tá mais manjada é a tribet do small blind, não muito do botão. Então, eu separei aqui também um pouco pra gente falar do tribet no big blind, desculpa. Tribet no big blind, que não é muito utilizada, é mais utilizada no small blind. Então, as mãos que não estiverem aqui, ou a gente não vai jogar, ou estão no range de tribet, tá legal? Lembrando que é o seguinte, galera, não necessariamente vocês precisam jogar as mãos que estão aqui. Isso é uma sugestão, tá legal?
Muitas delas eu jogo, tá? Muitas delas eu ainda não jogo, mas eu preciso começar a jogar também, tá? Como eu falei pra vocês, aqui a gente tá aprendendo junto, né? Então é uma sugestão, se vocês adaptam de acordo com o jogo de vocês, né? Com o torneio que vocês jogam, contra o oponente que vocês estão jogando. Então é uma adaptação aí de acordo com o que vocês acham bom para vocês, tá? Então aí eu acho que é bacana a gente dar call aí com par de 2 até par de 10. Vala mais, acho que já é bacana tribetar. Por que eu não tribeto os pares menores? Porque eu acho que a gente consegue extrair mais valor, a gente já tem uma equidade boa na nossa mão, né? A Gabi tá perguntando se esse range é em early game. Então, Gabi, eu não separei aqui hoje sobre early, mid e end game, tá? Sobre como reagir, a gente leva em consideração aqui cerca... Eu acho que já é legal quando a gente tiver uns 30 blinds, tá? Nos torneios a gente não fica muito deep, né? Como eu falei, no early game, principalmente em torneio micro, a gente não usa muita tribet, tá? Porque como a gente falou, né? Os caras não foldam, a gente tem um range de tribet um pouco mais tight justamente por eles não foldarem, enfim. Aqui o range de call vocês podem adaptar da forma que vocês acharem melhor, desde que vocês não estejam short, né? Eu, particularmente, até ali com 15 blinds, meu range é um pouco mais fechado, tá? Mas, como eu falei, né? Depende também do size bet. Inclusive, eu tô falando sobre isso mais pra frente. Se você tá no Big Blind, tem 15 blinds, por exemplo. E você tem ali... vamos ver uma mão... Dama 9 suited, por exemplo. E o cara fez mini raise... Em alguns momentos, vale a pena você pagar, porque de 14 blinds para 15 blinds, a sua jogabilidade não vai mudar, certo? Então, compensa você pagar um blind, porque é uma mão que joga bem pós-flop. Se você acertar de repente algum draw, lembra que a gente falou sobre a jogada? Você pode dar check e chove, porque você tem uma equidade muito boa, você tem um valor ali no pot em relação ao seu stack que vale a pena você arriscar, porque se o cara foldar, você vai puxar sem showdown, e se ele pagar, você ainda tem uma equidade boa, né? Então aqui, galera, eu não separei por mid, early e end game, tá? Isso daqui é um range padrão, assim, que eu utilizo mais levando em consideração contra quem eu tô jogando e em relação ao stack efetivo, tá? Por exemplo, mesmo que seja no mid game, no early game ou no end game, se eu tiver 10 blinds, eu não vou pagar, por exemplo, com 10 e duke off, entende? Aí a jogada já vai ser diferente, porque eu tô levando em consideração o meu stack. Então é importante que vocês estejam familiarizados já com como jogar com cada stack, por isso que eu acho que essa aula foi uma das melhores assim, que a gente teve, porque já dá pra vocês colocarem em prática, tá, galera? E esse range aqui é geral, tá? Pra mim, né? Eu adapto esse range de acordo com o meu stack, beleza? Então aí, contra o range do botão, como eu falei, né? Os caras tendem a abrir bastante, né? A menos que tenha raise antes, mas se ninguém entrou na mão, é muito raro, né? Alguém deixar passar o botão, o cutoff e o botão. Então, como vocês podem ver, nosso range é bem amplo, né? Então a gente joga bastante mão aí, que joga bem pós-flop, que são os suited connectors. A gente joga bastante mãos com uma carta alta, como vocês podem ver, tem bastante rei, tem dama, tem ases, porque essas mãos dominam o range do botão, tá? São mãos que jogam bem contra o range dele. Geral, tá, galera? Eu tô falando aqui de um jogador random, que a gente fala. É claro que esse range vocês também vão adaptar de acordo com o perfil do jogador. Se é um cara muito duro, que só joga ais, que só abre quando... Você não vai jogar ais do que off, por exemplo, né? Então aqui é uma sugestão de range para um jogador padrão, beleza? Depois vocês podem dar uma olhada melhor, mas em geral é isso, tá? O range para pagar no Big Blind contra um jogador abrindo no botão,
a gente paga com mais mãos porque, teoricamente, esse jogador vai abrir muitas mãos. Então, a gente joga aí com mãos que jogam bem pós-flop, formando dois pares, que dá para fazer sequência, que dá para fazer flush, e quando tem uma carta alta, porque muitas vezes os ases, os reis e as damas vão dominar, né? Então, quando a gente fizer um par, muitas vezes a gente vai estar à frente do range dele mesmo assim, tá legal? Aí, como vocês podem perceber, já para pagar no Big Blind contra um range de open, né? Contra um cara que tá abrindo do cutoff, ele fala uma posição antes do botão. Ou seja, vai ter um jogador a mais para falar depois dele. Como vocês podem perceber, o nosso range já dá uma enxugadinha. Como a gente já viu, né? Quanto mais fora de posição, quanto mais em mid position ou early position ali o jogador estiver abrindo, teoricamente mais valor ele tem, certo? Então contra esse jogador a gente vai fazer o quê? Vai jogar mãos melhores. Então nosso range vai fazer o quê? Diminuir, certo? Boa noite, Dário, seja bem-vindo, não tem problema não faz muito tempo que a gente começou a aula, tá bom? Tem muita coisa para ver ainda. Então, como vocês podem perceber aí, comparado com o range que a gente paga contra um jogador que está abrindo no botão, o nosso range aí para pagar um jogador que está abrindo no cutoff é um pouco menor, tá? É uma qualidade, são mãos com uma equidade um pouco maior. Como vocês podem ver, par de valete que a gente tribetava, né? Contra um jogador que estava abrindo no botão, aqui contra o cutoff a gente já vai dar call só. Então, dessa mesma forma, né? Consequentemente, a gente vai fazer a mesma coisa contra o jogador abrindo em MP. A gente vai fazer o quê? Vai enxugar um pouco mais o range. É claro que isso, mais uma vez, galera, não é verdade absoluta. Isso vocês podem adaptar de acordo com o que vocês acham. Se tem um maníaco louco que abre e tribeta tudo, que tá abrindo lá de MP, é claro que contra esse cara eu vou jogar meu dama-dama, às vezes tribetando para pagar o all-in dele, certo? Se a gente tiver ali 25 blinds, por exemplo. Então, esses ranges que a gente fala aqui nas aulas são ranges padrões, né? Se vocês jogarem isso, na maioria das vezes, a tendência é que seja legal, que dê certo. Porque não tem como a gente fazer perfil de cada um jogador, de cada um dos jogadores, porque cada jogador é único, né? Como a gente já viu, por isso que... E outra também, a percepção de range é única. O que eu acho do range da Gabi, por exemplo, o que eu acho do que a Gabi abre no botão é diferente do que a Malu acha que a Gabi abre no botão. Porque as experiências de jogar que a Malu teve com a Gabi são diferentes das minhas experiências com a Gabi. Então, por isso que é importante a gente fazer note, né, galera? Pra gente entender cada vez melhor como aquele jogador pensa e reage a cada situação. Certo? Então, aqui, contra um jogador que tá abrindo em MP, a gente joga um pouco mais tight. Em alguns momentos eu acho que vocês vão achar meu range muito tight, né? Falar, pô, Renatinha, mas as 10 off você folda quando o cara tá abrindo em MP? Folda! Inclusive, galera, em early game, a gente já falou sobre range. Quando a gente tá no começo do torneio, eu nem abro as 10 off do TG. Dificilmente eu abro. Normalmente eu foldo. Porque, como eu falei, né? Lembra, as 10 off no TG, em early game, muita gente vai pagar. É uma mão que não dá pra jogar muito bem pós-flop. A gente vai ter que jogar provavelmente com muitas pessoas, né? Pote multi-way, enfim. Então a gente tem que pensar bastante, tá, galera? Aqui a gente seleciona mãos, como vocês podem perceber, a maioria delas joga bem pós-flop, né? É muito melhor a gente pagar ali no Big Blind contra o range que tá abrindo de MP, contra um cara que tá abrindo lá do meio da mesa, com 8 e 9 suited do que com Ás e 10 off. Por quê? Tem muitos ases no range dele, né? Ases bons. 8 e 9 suited é uma mão que dá pra fazer flush, dá pra fazer sequência, dá pra fazer dois pares, dá pra trincar. É uma mão que joga muito bem pós-flop e dificilmente nós vamos estar dominados, certo? Então, a gente tem que começar a pensar isso, né? Como a nossa mão, que a gente tá pensando ali pagar, joga contra o range daquele cara que tá abrindo daquela posição.
Isso eu já falei pra vocês como dá pra fazer, né? Vocês podem começar a brincar, colocar umas situações naqueles sites lá que calcula equidade. Daí vocês vão perceber que muitas vezes essas mãos que a gente não dá muito valor, né? São mãos muito boas. E quem sabe muito bem é jogador, né? Que a gente fala, é tiozão que joga cash game ao vivo, que os caras não foldam no iPadinho, né? Então, mesmo eles não estudando, né? Intuitivamente, eles sabem que essas mãos são boas. É muito legal, né? O Alisson tá perguntando, boa noite, Alisson. Você falou de Big Blind versus Small Blind também? Vamos falar também, tá? Hoje a gente tá falando só do Big Blind, né? De como o Big Blind reage às outras posições. E a semana que vem a gente vai falar o contrário, como o Small Blind reage às outras posições, tá? Mas a gente falou de Big Blind pagando raise do botão, do cutoff, agora de MP, agora do TG. Então, aqui tá a range de call, como tô falando aí. Vocês podem perceber que é mais enxugado ainda o range que tá abrindo no TG. Por quê? Teoricamente, os caras estão abrindo fora de posição, que são os primeiros a falar, como a gente já viu. Eles têm um range muito duro. Eles têm um range ali bastante apertado. Então, a gente tem que jogar mãos que joguem bem contra esse range, né? Conforme mais pessoas para falarem, né, depois dessa pessoa que está abrindo, menor vai ser nosso range de call. Tá legal? Então, olha a diferença, né? O range aí que nós estamos pagando no Big Blind com o cara abrindo do TG e com o cara abrindo do botão. Olha só. Quando o cara tá abrindo do botão, a gente paga com muito mais mãos do que quando o cara tá abrindo do UTG. Porque às vezes a gente vai pagar lá um cara abrindo do TG com mais de 6 e caso a gente acerte o as, muitas vezes, se não todas, a gente vai estar perdendo. Já com o cara abrindo do botão, não, né? Porque não tem só as na mão do cara que tá abrindo do botão, tem um monte de porcaria. Né? Como a gente já viu, ele abre quase N2, né? Então a gente tem que pensar sempre, tá? Nisso. Quem tá abrindo? De onde esse cara tá abrindo? Qual é o perfil desse cara? Quantos blinds ele tem? Para então a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer. Tá legal? Aí aqui é o range, uma sugestão de range de call, né, que a gente vai pagar. Quando um cara chegar lá, ninguém entrou na mão, chega ali no small blind, ele dá um raise. Com quais mãos a gente pode pagar? Boa noite, Rei PP BQ Rock. Boa noite, galera. A gente tá falando aqui sobre ranges de call, tá? Ranges que a gente pode pagar, com quais mãos a gente pode pagar o raise, de quais posições, quando a gente estiver no Big Blind. Então, vocês podem perceber que o range de call aí no Big Blind é gigante, é quase tudo. Por quê? Qual é uma puta vantagem que a gente tem em relação ao Small Blind que a gente não tem em relação a todas as outras posições que a gente falou agora? A gente tem posição sobre ele. A gente vai falar depois dele, né? Então, isso já é uma baita de uma vantagem, né? Então, com quais mãos a gente paga ali? A gente pode pagar com quase tudo, né? Mas, eu coloquei 95A e 95 Suited. Mas vocês podem perceber que mesmo as mãos mais fracas, aparentemente, assim, de acordo com o que a gente olha a princípio, mesmo essas mãos têm uma equidade, né? Pode ver, todas elas ou a gente consegue fazer sequência, ou a gente consegue fazer um flush, ou a gente consegue acertar um top pair bom. Mas fala, por que, Renatinha, a gente vai jogar, por exemplo, a Valete Duque Suited, velho? É uma mão muito ruim. Depende do perfil de jogador que você está jogando, tá? Como eu falei, aqui é um range que a gente coloca genérico. Mas algumas vezes você pode tribetar também esse Valete Duque Suited. Só que assim, se o range do botão já é quase N2, né? O que significa isso? Que ele abre quase todas as mãos. Imagina então o range de raise do Small Blind. Quem de vocês aí tem o hábito de dar walk? Que significa, para quem não sabe, walk é o seguinte, você tá no Small Blind, né? Todo mundo foldou, chega na sua vez, você folda. Aí você dá lá de graça pro Big Blind.
Com qual frequência vocês fazem isso? Meu, é muito difícil acontecer. Às vezes a gente joga um torneio inteiro e não vê um walk, não vê uma situação dessa. Porque as pessoas têm dificuldade em simplesmente desistir do pote, né? Normalmente ou elas dão limp, ou elas dão raise para foldar caso o Big Blind dê uma tribet. Então, ou seja, se isso acontece com menor frequência, o que a gente pode entender disso? Que os caras jogam mãos não muito boas, que eles jogam praticamente todas as mãos que chegam para eles, certo? Então, a gente tem que reagir. De qual maneira? Você pode reagir jogando pós-flop, se, por exemplo, você tem informação que esse cara só aposta quando ele acerta. Ou se você tem informação que ele aposta todas as vezes, acertando ou não. Então, você pode jogar pós-flop contra ele, porque você vai saber o que fazer. Então, mas com quais mãos você vai jogar? Com alguma mão que tenha pelo menos alguma equidade, certo? Você não vai pagar aí com 7 Duke Off, por exemplo, que é uma mão muito ruim, que você não tem possibilidade de fazer uma sequência, ou se você acertar um par, é um par muito ruim, não tem vantagem, possibilidade de fazer um flush. Então é importante que, mesmo com as mãos que aparentemente à primeira vista são ruins, a gente entenda que ela possui algum poder, alguma qualidade, né, alguma vantagem em relação a esse range do cara que tá abrindo ali do small blind, que é qualquer coisa, tá? Como, tudo bem, Renata, eu paguei ali sei lá, com valete 3 suited, e agora o que eu faço bateu o flop, o que eu faço? Textura de board, a gente já estudou, tipos de jogada que a gente pode fazer, a gente já sabe que a gente tem uma vantagem que é estar em posição. Como esse cara reage quando ele não acerta? Como esse cara reage quando ele acerta? Então a gente tem que ficar ligado nisso para poder explorar as fraquezas do oponente, tá? Isso aí nós, né, na verdade, já temos fundamento suficiente para poder analisar bem um flop, certo? A gente consegue perceber se aquele flop é bom para a gente apostar por blefe ou não. A gente já consegue perceber como que a gente joga, se um cara dá muito se bet, então contra esse cara que se beta muito, o que vocês podem fazer? Pode pagar a primeira. Se ele continuar apostando, é porque ele acertou esse tipo de perfil. Se ele der check, você aposta no turn e ele vai foldar, que é o famoso float, que é muito utilizado contra nós e nós pouco utilizamos contra os outros. Então isso é um arsenal, uma ferramenta que a gente tem que passar, colocar no nosso dia a dia, no nosso jogo. É uma ferramenta simples que nem todo mundo usa. Ou se o cara tem o hábito de só apostar quando ele acerta, bateu o flop, ele deu check, aposta, tá? Então a gente já consegue entender como jogar, né? Levando em consideração aí a textura de board que a gente já viu. Outra coisa aí que é muito importante, o tamanho do raise, né? O bet size do raise pré-flop pode mudar a frequência da nossa defesa do Big Blind consideravelmente. Foi o que eu falei aquela hora. Se for mini raise, você vai pagar com muito mais mãos do que se for 3x, por exemplo. Ou como a gente viu, inclusive, né, no comentário de mãos do fórum, que teve lá uma mão que teve um raise de 8x pré-flop. Meu, raise de 8x pré-flop. Você vai pagar com as mesmas mãos que você paga o mini raise? Não, então, mais uma vez, a gente tem que manipular esse range, né, que a gente paga ali, levando em consideração também o tamanho da aposta. Tem muito jogador que faz uma aposta maior quando tá no small blind, né, ou quando tá no botão. Isso é outro padrão que a gente pode pegar também. Ele aumenta o size quando ele tem uma mão melhor? Ou não? Para você entender como esse cara joga também. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre tribet. No range de tribet por blefe, a gente vê que o leque é mais polarizado. As mãos são mais especulativas sem tanta equidade. Vemos que há menos blefes. Isso acontece principalmente fora de posição, porque é complicado lidar com muitos blefes. Foi o que eu falei, né? Já é complicado a gente jogar fora de posição, mesmo quando a gente tem as. Quando a gente tá com uma mão difícil de jogar, com uma mão que a gente tá blefando, é mais difícil ainda. Então a gente tem que selecionar bem
o nosso range de blefe para tribetar no Big Blind, porque a gente vai estar fora de posição. Renatinho, o que é isso? Range blefe, range valor. Quando a gente joga muito tempo com a mesma pessoa, nós jogando nesses limites mais baixos, isso não é tão mensurável, porque como vocês já falaram aqui, nem sempre a gente joga com as mesmas pessoas, né? Só que as pessoas, muitas delas, têm lá o software que tem as estatísticas, ou tem notes, enfim. O que significa polarizar? Na verdade, a gente tem... O ideal é que a gente tenha mãos no nosso range ali, que a gente tribeta, né? No leque de mãos que a gente seleciona para tribetar, que a gente não tenha apenas mãos boas, que a gente tenha também as mãos fracas para confundir nosso adversário, porque se a gente só tiver mãos boas quando a gente tribetar, vai ficar muito visível para ele perceber isso e a gente não vai conseguir extrair nunca, certo? Então o ideal é que a gente coloque também mãos que não tenham equidade tão alta nesse range, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei um range para a gente tribetar quando a gente estiver no Big Blind, um cara que está abrindo no botão. Tá legal? Como a gente pode perceber, o range de tribet para o cara que está no botão, né? O range de tribet para a gente defender quando estiver no Big Blind um cara que está abrindo no botão, ele é bem wide, que a gente fala, né? Ele é bem aberto. Por quê? Porque a gente já viu que um cara que abre no botão, normalmente ele abre muitas mãos. Então, por quê? Porque ele quer roubar os blinds, porque só tem o small blind e o big blind para falar depois. Então, é mais fácil de foldar só duas pessoas. Ele vai fazer foldar e ele vai roubar ali os antes, o small e o big blind. Então, é muito efetiva essa jogada, abrir quase N2 no botão, certo? Porque muitas vezes, como a gente já viu, nós mesmos não jogamos muitos nessas posições. Então, ele acaba levando o pote muitas vezes antes do flop. Então, é bacana a gente tribetar um maior número de mãos, porque a gente vai fazer com que esse cara folde boa parte do range dele. Porque, como a gente sabe, como já falou, ele abre muitas mãos, certo? Então, aí a gente coloca as valete suta demais, por quê? Renato, os outros ases você não vai jogar? Vou, eu posso jogar dando call. Por quê? Porque eu vou dominar o range dele. Então, por que só não tem... Mas, Renata, você não falou que ele abre um maior número de mãos? Então, por que você tá pondo as eyes aí, rei? Como eu falei, para mesclar as mãos de valor com as mãos de blefe para confundir esse adversário. Porque eu não posso colocar no meu range de tribet só mão ruim, que eu vou desistir se ele for betar. Porque senão ele também vai perceber, né? Certo? Então, eu tenho que mesclar. Não que em alguns momentos você não vá flertar, né? Ou seja, você vai pagar só quando você tiver as eyes no Big Blind. Pode, uma vez ou outra você pode, por que não? Se você tem um note que esse cara abre muito do botão, só que quando ele toma tribet do small blind do Big Blind, ele desiste muitas vezes, por que você vai tribetar quando você tiver as eyes? Certo? Você pode fletar. Aí contra esse cara, o que você vai fazer? Você vai tribetar mais mãos ruins do que boa, contra esse perfil especificamente. Aqui eu não sei qual que é o perfil do jogador, então por isso que eu coloquei esse range, tá legal? Mas esse range é adaptável de acordo com as pessoas que você tá jogando e cada perfil. Se você tem lá um note que o cara não folda para tribet, então ele abriu lá no botão e todas as vezes que o small ou big tribetou, ele deu call. E você tem lá as eyes, contra esse cara você vai fazer o quê? Vai tribetar muito alto, né? Então, normalmente, quando a gente está fora de posição, eu particularmente, faço um pouco maior, né? O tribet. Então, eu faço ali 3.2 mais ou menos, 3,5, tá? 3x, o valor do raise dele. Quando eu tô em posição, eu faço 2 vezes e meio. Por quê? Porque eu tenho a vantagem de estar em posição. Então, se ele der call, eu vou ter uma vantagem mesmo assim. Fora de posição, eu faço um pouco maior, justamente para equilibrar essa desvantagem de estar fora de posição. Vocês podem ver que mesmo nesse range aí de tribet, não tem qualquer mão, né? Tem as mesmas mãos. Mãos que
que jogam bem pós-flop ou que acertam top pairs consideráveis, tá? Vocês podem ver que não tem muito as no range de tribet, porque os ases eu prefiro fletar contra esse jogador para manter as mãos piores que esses ases. Se eu tribeto, por exemplo, Ás e Duque, pode ser também, pode, dependendo do perfil, pode tribetar alguns ases também ruins, mas também é legal colocar no range de call para jogar contra a pior parte das mãos que ele abre ali no botão. Vocês estão conseguindo compreender, galera? Tá de boa? Bom, agora contra o range aí, que uma tribet contra o range que abre no cutoff, contra o cara que tá abrindo no cutoff. Contra esse range aí, é o mesmo esquema do call, né? A gente vai tribetar, a gente vai jogar um pouco menos, vai tribetar um pouco menos de mãos, né? Um range um pouco menor. Algumas dessas mãos, eu acho legal tribetar, às vezes, sabe, um 10 e 8 suited. Por quê? Porque normalmente os caras não acham que você tá tribetando isso, né? Principalmente em micro. A gente que joga um pouco mais baratos, quando a gente... Aliás, a gente já viu que não tem muita tribet, né, galera? Então, tá na hora de começar a explorar, tá? Todo mundo, no começo do torneio, ninguém folda, concordo com vocês. A maioria não folda pra tribet. Só que no meio do torneio, ali, quando tá perto do ITM, ou quando acabou de passar o ITM, assim, a galera respeita um pouco mais a tribet. E eles não estão, né? Nós não estamos acostumados a ver ninguém tribetando no micro 10 e 8 suited, por exemplo. Então a tendência é que eles acreditem que vocês tenham valor. E por que é legal tribetar uma mão dessa? Porque se você tomar call, é uma mão que joga bem pós-flop e que se você acertar eles não vão acreditar, entende? Então você joga por um range real, que é aquela mão que você tem, e sobre um range que ele acredita que você tem. Então você pode fingir, entre aspas, simular ou representar, melhor dizendo, uma mão, um range que na verdade vocês não têm. Então é bacana vocês começarem a se colocar nessa situação, galera. Como eu sempre falo, a gente só aprende treinando, se colocando nas situações. Então, tenta, até vocês conseguirem, sabe? Até vocês compreenderem de verdade. Contra o range aí de MP é menor ainda, como a gente já viu, por quê? Por que, Renata, você não tribeta lá um vala-vala, o cara que tá abrindo de MP, você dá só call? Porque se eu tribetar esse cara com vala-vala e ele for betar, o que eu vou fazer? Com quais mãos ele continua? Teoricamente, mãos melhores que vala-vala, né? Ou mãos que estão flipando com vala-vala. Então, eu não vou fazer uma mão melhor que a minha desistir. E eu vou ficar numa situação muito difícil, eu vou ter que foldar meu vala-vala. Então, para manter as mãos piores que o vala-vala, eu prefiro dar call. Porque como a gente viu, né? Quanto mais fora de posição ele tiver, teoricamente melhor o range dele, então a gente tem que tomar mais cuidado, tá legal? Então, como eu falei aqui, a ideia é a jogabilidade seja mais importante quando estamos fora de posição. Então, quando a gente está fora de posição, a gente tem que valorizar melhor a jogabilidade. Por quê? Porque, como eu falei, né? Você vai tribetar lá no 10 e 8 suited, é uma mão que joga bem pós-flop e os caras não vão acreditar que você tem aquela mão, né? Você vai representar um range no qual você não tem. Ainda mais nessa situação aí que eu falei, que é contra um cara que tá abrindo de MP. Então, nosso range tem que ser bem tight, né? Em relação aos outros ranges que a gente falou anteriormente. Porque o cara tem teoricamente, ele tá abrindo mãos melhores do que ele abriria no botão. Então, a gente tem que ter mãos que jogam bem contra esse range, mas com equidade melhor. Então, quais são essas mãos? Mãos de muito valor, dama, rei, rei, ás, e mãos que tem uma potência grande de fazer um jogo bom pós-flop. Então, são o quê? São os suited connectors, por exemplo. São as mãos ali que conseguem fazer sequência, trinca, flush. Contra o range do TG,
nem precisa falar muito, né? Eu coloquei um range de blefe, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu ainda prefiro, na maioria das vezes, dar call e jogar pós-flop com 8 9 suited, por exemplo. Mas é um lance que eu posso começar a treinar também, saca? Tribetar de vez em quando o TG. Normalmente, eu vou ser sincera com vocês. Eu não tribeto nem as Ais nem rei. Eu prefiro dar call e jogar pós-flop, porque eu acredito que tenha mais chances de extrair mais fichas. A menos que o cara que esteja abrindo do TG seja um cara muito duro. Por que, Renato? Porque se ele é um cara muito duro e eu sei que ele é muito duro, eu sei que ele só vai abrir mão muito boa. Então eu tribeto esse cara porque eu sei que na maioria das vezes ele vai dar outra para ir pro chão com o Ás e Rei dele. Entendeu? Mas em geral o TG, jogar contra o TG é meio complicado tribetando, né? Tem que ser algumas situações bem específicas, quando você tem um conhecimento mais aprofundado do perfil do jogador, como esse que eu falei, por exemplo. Tribet aí do Big Blind contra o Small Blind. Isso já é um pouco mais comum, né, galera? Acho que das tribetes da posição do Big Blind, a mais comum é tribetar quando a gente tá tomando raise do Small Blind, né? Acho que acho não, pelo menos na minha experiência, assim, é muito difícil eu ver tribet no Big Blind que não seja nessa situação. Não é muito comum, então por isso que é legal a gente começar a praticar, porque o ideal é que a gente jogue de acordo com o contrário da mesa, né? Diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Como a maioria das pessoas não tribetam no Big Blind, é legal a gente começar a tribetar, porque elas não sabem como reagir a isso, né? Elas não entendem qual que é o range de tribet no Big Blind. Normalmente a tendência é que elas acreditem que você tem um range muito forte, porque se você tivesse um range mediano, como a maioria das pessoas fazem, a gente ia dar call para jogar pós-flop, para acertar alguma coisa, certo? Então é uma jogada na qual a gente precisa pensar um pouco mais com carinho e tentar jogar mais, explorar um pouco mais, tá? Eu acho que a mensagem dessa aula hoje, a principal é essa. Se você vai jogar pós-flop, se você prefere dar call, se a mão que você tem está de acordo ali no range, que você acredita que seja melhor apenas pagar pré-flop, pense na sua jogada pós-flop também. Não desista se você não acertou. Pensa, como eu posso desenvolver essa mão? Como eu posso fazer esse cara foldar? Dá para fazer ele foldar, de acordo com o que eu percebo dele? Se coloque nas situações. Nós temos aí, a gente estudou sobre jogadas de Big Blind, né? Sobre check raise, sobre o lead, né? Que é a donkey bet. Então, e outra coisa, vamos tribetar mais no Big Blind, galera. A galera não tribeta, então a gente tem que começar a tribetar, porque eles não sabem o que fazer. Eles vão foldar na maioria das vezes, tá? E se ele não foldar, Renata? A gente viu as mãos que são melhores pra gente fazer isso, né? São mãos que jogam muito bem, que na maioria das vezes a gente vai acertar alguma coisa ali, alguma probabilidade. Baseado no que a gente já estudou de textura de bordo, a gente sabe como jogar. E se a gente não sabe, a gente vai tentar. Pensa, como dá para eu fazer? Ele me pagou. Com quais mãos eu acredito que ele pague? Com essas mãos que ele me paga, levando em consideração esse flop aqui, bate, encaixa? Não, não encaixa. Então, eu vou continuar representando uma mão forte. Certo? Bom, então vamos lá. Voltando, eu me empolguei aqui. O tribet do Big Blind quando o Small Blind abre. Então, o tipo de mão que a gente tribeta muda um pouco. Ao invés de mãos especulativas, né, como suited connectors, nosso pot equity, aqui embaixo eu coloquei o que significa, é a parte percentual do pot que pertence ao jogador com base na força de sua mão, que é a equidade, tá? É um pouco mais valioso do que nossa jogabilidade. Então, o que quer dizer com isso? A porcentagem do pote que nos equivale ali, né? O pote está grande bastante. Tipo assim, não importa o que eu
que eu tenho, o pote tá bem grande, vamos fazer alguma coisa pra pegar nossa parte desse dinheiro, né, dessas fichas. Então a ideia é que a gente possa usufruir dessa equidade quando a gente estiver em posição, e então poderemos controlar a ação de um spot melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está em posição, né, quando a gente fala depois dos jogadores, a gente pode tirar um pouco mais de proveito da equidade da nossa mão. Quando a gente está fora de posição, a gente tem que pensar um pouco melhor, né, como jogar. Então, na verdade, aqui quando a gente está no Big Blind, a gente tem posição contra o Small Blind, certo? Só que é importante que a gente perceba o quanto tem no pote. Porque como a gente falou, quase sempre o Small Blind vai abrir. Quase sempre. Dificilmente a gente toma o walk, né? Então, em algumas situações, é legal a gente reagir tribetando. Porque também isso é uma outra jogada que nem todo mundo faz. A maioria dá call. Tô errado? A maioria dá call. Então, como a maioria dá call, o que a gente tem que fazer? Vamos tribetar, galera. Vamos jogar diferente do que eles estão jogando. Então, aqui tem um range também que eu coloquei que eu acredito que seja um range legal. As mãos que são mais fortes são as mãos muito boas. E algumas mãos ali que tem um valor esquisito, né? Você fala, pô, Renata, mas rei 5 off? Cadê as mãos legais? A 10-8 suited, 9-8 suited, 5-6 suited. Os ases suited, cadê? Essas mãos são mãos que a gente tem uma equidade muito boa, certo? Comparado com essas mãos de tribete. Então, as mãos que a gente tem uma equidade boa, lembra no slide anterior que tá falando? Que a gente pode usufruir melhor quando a gente tem posição? Então, essas mãos que são boas, né? Que tem uma equidade um pouco melhor, que a gente consegue desenvolver pós-flop. Mãos que, teoricamente, são melhores do que as mãos que ele está abrindo no small blind. Essas mãos a gente pode dar call e jogar com ele pós-flop. E as mãos bem ruins, que tem uma equidade ruim, mas se eu acertar ali um rei contra ele, pode ser bom. É legal a gente tribetar para fazer ele desistir. E se ele pagar, a gente pode desenvolver pós-flop também, porque a gente tem uma vantagem, a gente fala depois dele. Então a gente consegue explorar melhor. Ah, Rê, mas se eu tribetar rei, ele não vai foldar? Depende, qual a percepção que você tem? Você acha que se você tribetar rei, ele vai foldar? Então naquele momento não tribeta. Isso daqui, esse range de valor que eu coloquei é pra gente mesclar nosso range bem ruim, porque tem uma parte, o nosso range de blefe aqui, tem uma equidade muito baixa. Então é legal a gente colocar mãos com uma equidade boa, né, umas mãos fortes para balancear esse range. E as mãos que jogam bem pós-flop, a gente pode dar call e desenvolver pós-flop, porque a gente tem vantagem da posição, que é o que eu falei no slide anterior. Essas mãos que jogam bem, a gente pode usufruir desse valor quando a gente tem posição, e é esse caso, né? O Big Blind tem posição apenas sobre o Small Blind. Então, contra ele a gente vai jogar um pouco diferente do que a gente jogaria em relação às outras posições. Como vocês puderam perceber, todas as outras posições, os nossos ranges de tribet, eram mãos que jogavam bem pós-flop, né? Que tinham uma equidade bacana. Já aqui no Small Blind, são mãos que não têm uma equidade muito bacana, que desenvolvam bem pós-flop, porque a gente tem posição, então a gente consegue tirar essa vantagem, né? E as mãos que jogam bem, que são as mãos ali com equidade bacana, suited connectors, a gente dá call e joga pós-flop. Beleza, galera? E aí, o que vocês acharam da aula? Conseguiram tirar algum proveito? Entenderam minha linha de raciocínio? Eu não coloquei nenhum exemplo de mão aqui, porque a nossa aula é de 1 hora e não ia se estender muito, né? Pra gente discutir. Mas eu quero fazer uma aula só com exemplos, só de mãos no Big Blind, com a gente no Big Blind, pra gente discutir como jogar e tudo mais. Depois eu quero fazer também no Small Blind, enfim, pra gente entender. Qual o mínimo de blinds para essas tribet? 27 big blinds para tribetar? O Alisson tá perguntando. Então, Alisson, a Malu, na verdade, me perguntou sobre isso. Se era, na verdade, ela perguntou sobre o momento do torneio, né? Se era early game, enfim. Eu fiz um range aqui, levando em consideração mais o nosso stack, e foi baseado mais ou menos nisso mesmo, cerca de 30 blinds.
Mas em algumas situações você pode fazer ali com 25 blinds tranquilos, tá? A gente viu lá no Como Jogar com Cada Stack que com os 25 blinds a gente tem ferramenta suficiente para se movimentar ainda, né? E continuar bem no jogo. Então, com 25 blinds, você pode dar uma tribet fold ainda assim, tribetar e desistir caso o cara forbet, enfim. O Dário tá falando se pode dar uma sugestão. É claro, Dário, são sempre bem-vindas as sugestões, inclusive as críticas, né? Como eu falei, eu sou nova aqui na Intel, então eu tô aprendendo junto com vocês como passar, como discutir, enfim, é sempre bem-vinda, não fico brava, não. Ele tá falando, a sugestão dele é o seguinte: o que você acha de pegar as jogadas mais interessantes do home game e depois mostrá-las pra gente comentar? Então, Dário, o que eu acho disso, né? Eu acho que é bacana, assim, a gente discutir as mãos. Só que tem uma galera que movimenta bastante o fórum lá da Intel, né? Então eu acredito que seja mais importante a pessoa, né, que quer que a gente comente a mão dela, que ela poste lá no fórum da Intel, até pra gente movimentar o fórum também, né? Então, inclusive você, se você jogar lá o home game, tiver alguma mão que você achou interessante, mesmo não sendo sua, você pode postar lá no fórum de repente e a gente comenta aqui. Todo mês tem uma aula que a gente só comenta as mãos. Então a gente comenta as mãos que estão lá no fórum, né? E a gente pode comentar do home game também, sem problemas. O Alisson tá perguntando, com menos de 25 blinds, a gente pode chovar esses ranges? Alisson, tem uma aula que é muito legal, que a gente fala só de como jogar com cada stack. E tem lá falando de como jogar com menos de 10 blinds até 40 blinds mais. E lá tem os ranges específicos para o tribet chove, que é o que você está perguntando agora, né? Como eu jogo se eu tenho 20 blinds e o cara abriu do botão? Então eu acho que é mais importante você ver essa aula, porque lá tá, eu tô explicando um pouco melhor, né? Aqui eu vou dar uma resposta superficial. Então, se você puder assistir a aula, tá lá no meu YouTube, é Xtinha X no meu canal, e tem todos os stacks lá que você tiver dúvida e tem todos os ranges esmiuçados, assim, para você entender melhor, beleza? Legal, o Gui Verde tá falando que vai tentar colocar em prática. É isso aí, galera. O mais importante, como eu falei, que fica aqui hoje. Se você resolver pagar no Big Blind, não desista se você não acertou o flop. Pensa como você pode jogar, tá? Pós-flop, a gente já viu aí na aula de jogadas, alguns tipos de jogadas que a gente pode fazer, na aula de textura de bordo. E tribetem mais do Big Blind. Tribetem mais no Big Blind. As pessoas não tribetam do Big Blind, então a gente tem que começar a tribetar do Big Blind, tá? Então, exercício para essa semana, hein? Terça-feira que vem eu vou perguntar como foi a experiência de vocês tribetando no Big Blind. É sério. Por favor, me ajudem. Eu quero saber como vocês vão lidar com essa nova informação e como foi lá o aprendizado de vocês, beleza? Bom, agora vai começar o home game daqui a pouco, daqui 2 minutos, né? Eu vou correr pra tomar uma água, ligar aqui o PokerStars pra jogar com vocês, beleza? Faltam 2 minutos pra começar. Então, Valdeir, você tem que entrar lá no PokerStars, tá? No home game. Meu home game chama X Pokerlandia X. O ID é esse aqui. E a senha é treinamento Xtinha X. Treinamento. E é free roll, tá? São 20 mil fichas fictícias, porque não dá pra colocar com zero. Então, vai começar daqui 2 minutos. Corre que eu vou abrir aqui pra tentar autorizar a galera que ainda não tá no home game, beleza? Bom, vejo vocês daqui a pouco. Espero não dar bad de ninguém. Vamos ver se eu consigo cravar. Mas minha torcida hoje é pra Malu. Sou time meninas. Vamos. Obrigadão, galera, pela presença de vocês hoje, tá? Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que tenha acrescentado alguma coisa. E qualquer crítica, qualquer opinião, sugestão, estou à disposição, tá? Nos meus canais aí, Xtinha X. E espero vocês daqui a pouco no home game e semana que vem aqui de novo, tá? Lembrando que amanhã tem aula com tempo livre.
É às 19 horas também, tá bom, galera? E é isso aí, brigadão. Beijo. Tchau, tchau.